Ramiro vai salvar a pele da Irene em Terra e Paixão. Após ser surpreendida pelo Sidney, a megera liga para o jagunço e pede por ajuda. Dessa vez, Ramiro consegue cumprir a missão mesmo que a muito custo. Só que, por outro lado, ele não sabe, mas está perdendo o posto de confiança que tem com o Antônio La Selva. Pelas costas dele, o ricaço trama uma missão e fala mal do Ramiro para os outros funcionários, o que causará uma revolta perigosa no matador quando descobrir. Tudo poderá acontecer agora que o Sidney invadiu a casa da megera para um acerto de contas e coloca Irene na sua mira. Assustada com a invasão do bandido, Irene tenta negociar, mas para o Sidney não tem conversa. Eu já tô sabendo que você mandou o Ramiro tirar a minha vida, Irene. E agora quem vai perder vai ser você. Você me traiu e agora você vai bater as botas. Irene mente na cara dura, dizendo que jamais iria acabar com a vida do seu aliado. Eu não traí ninguém, Sidney. Eu mandei um advogado para te ajudar a fugir. Eu mandei, inclusive, ele te dar um monte de dinheiro. Se quiser, eu te dou mais. Olha, muito mais. Mas o Sidney dirá que não quer o dinheiro dela, e sim a vida. Irene continua a fazer propostas ousadas e também desviar sua culpa para cima até do ex-marido, dizendo que boa parte dos serviços que ela pedia era por conta do Antônio. Mas o Sidney dispensa tanta ladainha. Agora já deu, Irene, cala essa sua boca. Você vai apagar com a vida assim. Irene então decide partir para a luta e começa a correr pela casa, até que pega uma estatueta na mão e atira contra o bandido, acertando a cabeça do Sidney. Nessa hora, o malandro se distrai e Irene aproveita para roubar a arma da mão dele. Mas a arma não estará disparando um tiro sequer. Tentando se desvencilhar do pesadelo, Irene continua correndo pela casa até que consegue pegar uma faca. Sidney, vindo logo atrás, encurrala Irene e diz que agora a briga vai ser corpo a corpo. Ela então, portanto, mostra que está armada e o ameaça. Se você der um passo a mais, eu enfio essa faca no seu pescoço. Mesmo assim, o homem estará sedento por vingança e não se importa. Ele vai se aproximando da Irene até que leva um susto com o toque do celular dela. Essa distração do Sidney será fatal para ele, pois ela aproveita a oportunidade e crava a peixeira no corpo dele. Imediatamente, Sidney cai no chão já sem vida, e a Irene vê a casa toda cheia de sangue, testemunhando o crime que acabou de cometer. Desesperada, ela pensa em como dar um fim em tudo aquilo, e ainda não deixar rastros do que fez. Rapidamente, ela decide pedir ajuda para o Ramiro, que não vai negar atender os pedidos da patroinha. Irene avisa que Ramiro precisa baixar lá na sua casa urgente para dar fim num corpo, e o jagunço atende de pronto. Só que o que Irene não esperava é que enquanto ela limpa toda a bagunça e o Ramiro não chega, o Tadeu aparece primeiro, e quando vê o presunto estirado, ele arregala os olhos, mas ao mesmo tempo respira aliviado por ver seu inimigo sem vida. Já com muita conta para prestar, o Tadeu tenta deixar claro que não teve nada a ver com aquilo. E a Irene ameaça. Olha aqui, Tadeu, você vai ficar com esse bico bem fechado, tá me ouvindo? Senão o próximo é você. Com medo de ter que responder por mais aquela barbaridade, Tadeu fica ali embasbacado e Irene o convoca para ajudar a limpar a sujeira. Nessa aí, ele já terá se tornado um cúmplice dela por acobertar a madame pelo que ela fez e ajudar a dar um fim nas provas. Logo depois, Ramiro chega na mansão todo agitado, pronto para atender às ordens, mas ao ver que o presunto era o seu amigo, novamente a tremedeira toma conta do Ramiro. Só que diferente da outra vez, ele consegue cumprir a ordem da megera e dá um fim no corpo do Sidney. Ramiro sai de lá junto com o Tadeu para despachar o ex-colega de profissão. Em meio a tudo isso, a polícia, que estará à procura do Sidney e sabendo que o Tadeu era um possível alvo do criminoso, o Marino baterá lá na mansão e deixará a família do falido em alerta, pois o Sidney escapou. Mal sabe ele, hein? Pois a essa altura, o Sidney já estará no purgatório.
Será durante essa visita do Marino que o Tadeu aparece novamente. Ele estará retornando da missão dada pela Irene e dá aquela trancada quando vê o delegado conversando com a sua família. A essa altura, Gladys e Graça estarão conversando com o delegado. Irene também estará por ali, se fazendo de tão surpresa quanto as duas, sem aparentar qualquer culpa. Tadeu, então, antes mesmo de ser interrogado ou de saber o motivo da visita, já vai se entregando. Olha, eu juro que eu não tive nada a ver com isso. Irene fica preocupada com a boca grande do infeliz e interrompe. É claro que não. O Sidney, ele fugiu, porque certamente alguém de dentro da cadeia deve ter ajudado. Foi isso, não foi? Nessa hora, o babaca se toca e fica mais aliviado por ainda não se tratar da bárbare que a Irene cometeu. Gladys então coloca o ex-marido a par da situação. Tadeu, o delegado ele teve o cuidado de avisar pessoalmente sobre a fuga do Sidney. Ainda bem, porque se aquele homem aparece aqui, eu tinha um treco. Ali, eles continuarão um tempo discutindo sobre o desaparecimento do matador. Até que o Marino se toca de que precisa farejar a fuga do bandido e vai saindo da mansão em partida. Porém, ele se depara com algo de estranho com as calças do Tadeu e então apavora o diretor da cooperativa. Ei, Tadeu, algum problema com o seu carro? Já trancando tudo outra vez, o Tadeu pergunta. Não, por quê? Marino então fala. É que o senhor tá todo sujo de lama? Gladys, que não percebe a apreensão do ex, piora a situação. Também notei. Tadeu, onde você andou se enfiando pra estar todo sujo desse jeito? É aí que começa a gaguejeira novamente. Não foi problema com o carro, foi o pneu do carro. O pneu. Nessa chuvarada eu atolei numa cova, num buraco, troquei o pneu e acabei nesse estado todo sujo de lama. Aquela fala do Tadeu não passará despercebida pelos olhos do delegado, não, que sai de lá desconfiado dele mesmo assim. Dias depois, o caso volta à tona, afinal esse sumiço do cadáver não vai ser muito bem feito, não. E rapidinho o Marino fica sabendo que o Sidney foi de arrasta pra cima. Juntando as circunstâncias, o Marino vai concluir de pronto que o Tadeu estava envolvido nisso e que talvez os papéis tenham sido invertidos e que agora o Sidney teria se tornado uma vítima do trambiqueiro, juntando também o fato do interrogatório breve que o Marino fez no dia do sumiço do Sidney e que o Tadeu parecia bem preocupado. Enquanto isso, depois de conseguir atender a missão da Irene, o Ramiro não terá mais a mesma credibilidade de antes. Primeiro, ele não conseguiu dar cabo da vida do Sidney. Segundo, ele fez a muito custo a desova do infeliz. E, portanto, não será só a Irene que passará a desconfiar que o jagunço perdeu o talento. Antônio La Selva também deixará de escalar o funcionário de confiança para os seus servicinhos particulares. O vilão maior, que estará cuspindo fogo pelas ventas ao descobrir que Aline deixou a cidade de Nova Primavera, a filha da Jussara terá desaparecido do mapa sem deixar rastros. E o que mais incomodará o ricaço é o fato dela estar grávida dos seus netos gêmeos. Por esse motivo, Aline decidiu ficar em segurança em um convento de outra cidade. E isso atiçará o Antônio ao investigar o rastro da inimiga. Só que uma pista sobre o paradeiro da Aline cai nas mãos dele através de um dos seus funcionários. E então Antônio reúne a pionada e passa a ordem, excluindo o pobre do Ramiro da missão. Eu quero que descubram qual é o paradeiro dessa viúva, dessa Aline. Que não se cansa de me afrontar. Mais uma vez, nada de tocar nesse assunto com o Ramiro. Ele anda muito estranhinho pro meu gosto. Depois que passou a andar com aquele rapaz alegrinho lá, ele ficou sensível demais. Então é pra deixar ele fora disso, hein? Agora vão. Depois que os jagunços se afastam, o vilão sussurra baixinho. Aline Machado, tua hora vai chegar.
Quando Ramiro fica sabendo que todos os colegas estão nessa missão e que só ele foi deixado de fora, haja psicológica para curar a dor do matador, viu? Porque Ramiro vai sofrer muito por deixar de ser o preferido do patrão.